Olá, meus amigos. Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito que Deus enviou, o próprio Espírito de Deus, o Espírito da criação, o Espírito que falou, e tudo que ele falou aconteceu, e tudo que ele fala acontece, porque ele é Deus. Ele foi enviado de Deus para guiar os seus filhos, o seu povo, a sua família, todos os que são da família de Deus, que estão inseridos, obviamente, estão inseridos da família de Deus, estão inseridos no reino de Deus. Que todos venham ter a consciência de guardar o seu maior tesouro, a sua maior riqueza do que o pai, do que a mãe, do que os filhos, do que a mulher, o marido, a família, o dinheiro, a posição social, tudo. A maior riqueza que o ser humano pode ter é ser filho de Deus e manter essa condição de filho até a sua promoção eterna. Porque é a coisa mais difícil que existe na face da terra. Eu não digo impossível, não, porque eu só estou aqui, é porque Deus tornou possível isso. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa, com toda a minha sinceridade. Eu tenho procurado guardar esse tesouro incalculável que é a minha salvação. Eu falei ontem que eu fui salvo, estou salvo e serei salvo se permanecer firme, fiel até o fim. Você sabe que o apóstolo Paulo, o homem de Deus, ungido, cheio do Espírito Santo, tinha os seus colegas, aqueles que aderiram à mesma fé que ele, abraçaram a fé com ele. Mas, no percurso da fé, muitos abandonaram essa fé, deixaram essa fé. E por que deixar essa fé? Sentimentos. Os sentimentos que as pessoas dão vazão, que todos damos vazão, né? Quem não falha, quem não erra por causa dos seus sentimentos, todos nós erramos. Por isso que a gente tem que estar permanentemente na fé, ouvindo a palavra de Deus, orando, buscando, apresentando o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, muitos, por conta do sentimento, deixaram a fé. Sentimento de mágoa, de rancor, sentimento de querer a justiça, exigir a justiça, especialmente a justiça. Porque quem abraça a fé no Senhor Jesus, abraça a justiça. Mas quando a pessoa, dentro do seu núcleo de fé, da sua igreja, quando ela deixa a injustiça falar mais alto do que a justiça de Deus, então ela perde a fé.
É o que o apóstolo Paulo diz, que por causa da má consciência, alguns deixaram a fé. E aí ele fala de Alexandre e Himeneu, por causa da má consciência. Mas a má consciência acontece quando a pessoa se deixa levar pela própria justiça, quer justiça a qualquer preço. Enquanto a justiça não chegar, quer dizer, a vingança não chegar, essa é a realidade, a justiça é a vingança que a pessoa quer. Enquanto a justiça não acontece, a pessoa fica magoada, triste. Mas quando a injustiça acontece, quando a pessoa é punida, quando a pessoa é repreendida, quando a pessoa paga, aí aquela criatura que tinha um sentimento ou ressentimento, que buscava tanto a vingança, fica feliz, fica satisfeita. Quer dizer, isso mostra que a pessoa não foi perdoada. Ela não perdoou e não foi perdoada. Isso mostra que a pessoa não é de Deus. Você tem que entender uma coisa. Quem é nascido do Espírito Santo, da água e do Espírito Santo, enfrenta esses problemas todos. Mas, por causa da sua natureza divina, porque a pessoa é espírito, isto é, ela é espiritual, ela cede, ela se torna uma pessoa dócil. Por quê? Porque Deus foi misericordioso com ela, então ela também tem obrigação de ser misericordiosa para com o seu semelhante. Então, eu digo para você que a salvação não é tão simples, não é porque, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, pronto, estou salvo. Você foi salvo, mas para permanecer salvo, você tem que manter a boa consciência. Vamos, por exemplo, ver o caso do ladrão na cruz. No último momento, ele entregou a sua vida para Jesus. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe por quê que ele foi salvo? Porque ele estava prestes a morrer. Ele foi salvo pelo gongo. Antes de morrer, ele entregou a sua vida para Jesus e foi salvo. Isso acontece com qualquer pessoa. No leito de dor, se alguém aceita, submete a sua fé, a sua vida a Jesus, é salvo no último momento. Agora, o problema, eu digo problema mesmo. O problema é que a gente aceita Jesus, segue na igreja, se torna fiel e faz até a obra de Deus, como pastor, bispo, esposa, seja lá o que for, não importa. O que importa é o seguinte, quando ela começa a fazer a obra de Deus e se depara com problemas de injustiça, a primeira coisa que ela faz é assim, eu não aceito isso não. Eu não aceito. Quer dizer, deixou-se levar pela sugestão do diabo, porque o diabo semeia injustiça, o diabo semeia pensamentos de mágoa, de ressentimento, de justiça, de querer justiça a qualquer preço. E nem todos sabem, infelizmente, que está escrito, o apóstolo Paulo fala, e se a nossa injustiça, quer dizer, se a minha injustiça for causa da justiça de Deus. Em outras palavras, se eu faço injustiça com uma pessoa, ela é injustiçada, e ela aceita aquela injustiça e submete-se a Jesus, Deus lá na frente vai justificá-la, vai honrá-la, porque ela foi injustiçada
e não se defendeu, não deixou-se levar pelo ressentimento, pela mágoa. Então, amiga, esses probleminhas, essas picuinhas que existem no meio religioso, e em especial no meio evangélico, é que fazem as pessoas abandonar a fé. Essa é a realidade. Quando Deus, nós vamos ver isso na história de Israel, quando Deus livrou Israel lá do Egito, da escravidão egípcia, Deus mostrou o poder dele, 10 sinais. O povo de Israel viu, todo o povo viu os sinais de Deus, o poder de Deus. Esse povo passou pelo meio do Mar Vermelho. É isso aí. E rumo à terra prometida. Eles levaram 40 anos andando pelo deserto. E Deus era com ele. Foi Deus quem o guiou durante 40 anos. Quer dizer, uma geração. Para prová-lo. Para prová-lo. Mas na prova desses 40 anos, apenas Josué e Calebe entraram na terra prometida. Os demais ficaram pelo meio do caminho, morreram. Você vê como é que a salvação é difícil. É muito difícil. Apenas Josué e Calebe entraram na terra prometida. Então, isso significa dizer o seguinte: quão difícil é você ser salvo, eu ser salvo, nós sermos salvos, porque nós vivemos, nós estamos no deserto, nós estamos sendo provados todo dia, toda hora, todo momento, todo instante. Todos nós estamos sendo provados. Mas, bispo, eu preciso ser provado, porque eu já entreguei minha vida para Jesus, eu fui batizado com o Espírito Santo, enfim. Você pode ter certeza que você vai passar pela prova. Não foi isso que aconteceu com Jesus? Jesus foi batizado com o Espírito Santo, batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo. E o próprio Espírito Santo o levou para o deserto para ser tentado por Satanás. Quer dizer, todos somos provados e aprovados se nós perseverarmos sem cessar, indefinidamente. Minha amiga, meu amigo, se você já é salvo, graças a Deus, mas cuide para não perder esse tesouro, essa preciosidade, essa grandeza que Deus colocou dentro de você. É isso aí. Guarde-a com todas as suas forças. Não se deixe levar por ressentimentos, por mágoas, por desejo de vingança. Nada disso. Perdoa, porque maior perdão recebemos nós, não é verdade? Porque há uma filosofia, uma doutrina espalhada por aí que uma vez salvo para sempre. Não é mesmo. Não é mesmo. Eu fui salvo, estou salvo e serei salvo se permanecer fiel até ao fim. E qual é a base bíblica para o senhor dizer isso, bispo? Leia Apocalipse. E nas 7 cartas, Jesus diz para os 7 anjos das igrejas, ele diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ao vencedor. Ora, para você ser um vencedor com Deus, você tem que manter a sua fé imune, intacta. Seu relacionamento, seu canal de ligação com Deus, de comunicação com Deus, tem que estar limpo
para que nunca você perca esse contato, essa intimidade com Deus. Ao vencedor, disse Jesus. Somente 2 igrejas não foram censuradas, mas as demais 5 igrejas, todas elas foram censuradas. Todas elas o Senhor Jesus chama a atenção. Guarda o que tens, senão virei e removerei o teu candeeiro. É a salvação. Então, amiga e amigo, coloque isso como prioridade na sua vida. Quando nós estamos aqui pregando, falando, ensinando, orientando, tentando ajudar, nós estamos também exercitando a nossa própria fé e passando para vocês o que Deus nos tem dado e procurando dar, porque quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Então, isso é um segredo que Jesus já nos deixou. Dai e ser-vos-á dado. Quem tem, quer dar. Quem não tem, quer receber. Você é uma dessas 2 pessoas. Ou você é aquela que tem e quer dar, ou você é aquela pessoa que não tem e quer receber. Quem você tem sido? Quando a pessoa é salva, ela quer salvar. Quando a pessoa não é salva, ela até estimula a vingança. Ela até joga mais lenha na fogueira, porque é usada pelo mal para poder levar as pessoas, ou levar os amigos, ou levar os irmãos a caírem em tentação. Ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta. E não se esqueçam que domingo que vem nós vamos ter a Santa Ceia da Reconciliação, que nós vamos falar a partir de amanhã com detalhes. Deus abençoe e até lá em nome de Jesus. Amém.